O Ibope divulga a última pesquisa de intenção de voto para prefeito de Cuiabá antes da eleição de domingo. A pesquisa foi contratada pela TV Centro-América e tem margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram entrevistados 602 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro, até ontem. O nível de confiança é de 95%. Significa que, considerando a margem de erro, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. Vamos ver agora a intenção de voto, considerando os votos totais, que trazem o total de menções, ou seja, com os votos brancos, nulos e indecisos, além dos referentes a cada candidato. É assim que foram divulgados os resultados das duas pesquisas anteriores do Ibope. Acompanhe a evolução. Emanuel Pinheiro, do PMDB, tinha 22% na primeira pesquisa, na segunda 27% e nesta são 30%. Com a margem de erro, varia de 26% a 34%. Wilson Santos, do PSDB, tinha 18% no início do mês, depois 20%. E agora 25%. Considerando a margem de erro, tem entre 21% e 29%. Procurador Mauro, do PSOL, tinha 24% no dia 2 de setembro. No dia 16, 30%. Agora são 21%. Com a margem de erro, está entre 17% e 25%. Julier Sebastião, do PDT, aparecia com 6%, depois 7%. E nesta pesquisa são 8%. Com a margem de erro, varia de 4% a 12%. Renato Santana, da Rede, tinha 1%, depois não pontuou. E agora aparece com 2%. Com a margem de erro, tem de 0% a 6%. Séries Slessarenko, do PRB, tinha 6%, depois 2% e manteve 2%. Considerando a margem de erro, tem de 0% a 6%. Brancos e nulos eram 14%, depois 9% e agora 7%. Não souberam ou não quiseram opinar eram 9%, depois 5% e foram mantidos em 5%. Vamos agora aos resultados considerando os votos válidos. Neste caso, ficam de fora brancos, nulos e indecisos. É assim que a Justiça Eleitoral divulga o resultado oficial da eleição. Emanuel Pinheiro, do PMDB, tinha 28% no início do mês. Passou para 32% e agora aparece com 35%. Com a margem de erro, tem de 31% a 39%. Wilson Santos, do PSDB, tinha 24% no início do mês. Manteve os 24% e nesta pesquisa tem 28%. Considerando a margem de erro, tem entre 24% e 32%. Procurador Mauro, do PSOL, tinha 31%. No dia 16, aparecia com 34% e tem agora 24%. Com a margem de erro, fica entre 20% e 28%. Julier Sebastião, do PDT, aparecia com 8% no dia 2 de setembro. Manteve o mesmo percentual e agora são 9%. Com a margem de erro, varia de 5% a 13%. Renato Santana, da Rede, tinha 2% na primeira pesquisa. Na segunda, não pontuou. E nesta, aparece com 2%. Com a margem de erro, tem de 0% a 6%. Séries Slessarenko, do PRB, tinha 7%. Depois, 2% e mantém os 2%. Com a margem, varia de 0% a 6%. O Ibope também elaborou 3 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para estes cenários foram aqueles com as intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto do dia 16 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na simulação entre Emanuel Pinheiro e Procurador Mauro, Emanuel teria 48%. Com a margem de erro, ficaria entre 44% e 52%. E o Procurador Mauro teria 35%. Na margem, teria entre 31% e 39%. Brancos e nulos seriam 12%.
e não souberam ou não responderam 5%. Em outra simulação, agora entre Emanuel Pinheiro e Wilson Santos, Emanuel teria 52%, com a margem teria entre 48% e 56%. Wilson Santos alcançaria 30%, na margem ficaria entre 26% e 34%. Brancos e nulos somariam 13% e não souberam ou não opinaram 6%. No cenário de uma disputa entre o procurador Mauro e Wilson Santos, o procurador Mauro teria 46%, com a margem oscilaria entre 42% e 50%. Wilson Santos teria 34%, na margem ficaria entre 30% e 38%. Brancos e nulos, 13%, e não souberam ou não responderam 7%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso com o número 07012/2016. Foram ouvidos 602 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro. No nosso portal G1, você também confere a terceira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Cuiabá.